amigos, doutor Danilo é o nosso convidado do programa de hoje, né? Vamos fazer aqui nosso consultório jurídico. Agora, hoje vai ser um consultório muito mais de começo de ano, né? Vamos dizer assim, um consultório em que a gente aborda aqui o tema principal que nós já iniciamos, que é a família. E, na medida do possível, a gente conversa, claro, onde você vai poder compreender até que ponto vem a ser esse diálogo. Mas, doutor Danilo, como é que foi aí a sua passagem de ano? Como é que está sendo aí esse começo de um novo ano na sua vida, junto com a sua família? Boa tarde, de novo, né? Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes. Fico muito feliz em poder voltar aqui no segundo dia útil do ano, dia 3 de janeiro, já começando esse nosso bate-papo aqui descontraído, mas ao mesmo tempo levando com total seriedade e responsabilidade. E respondendo a sua pergunta, a entrada de ano foi excelente. Réveillon, só tenho a agradecer pelas companhias que eu tive. Minha família, estava junto a eles, a minha esposa, e com saúde, com paz, com harmonia. E eu creio que é a melhor forma de se iniciar um ano com o pé direito. Olha aí, minha gente, estamos hoje aqui com esse advogado, né, que ele, junto com o seu sócio também, nosso amigo doutor Renato Eleutério, tem um escritório de advocacia aqui em Lagoa do Tenha, fica ali, próximo ao hospital, de frente ao fórum. Eu estou indicando para que você, se precisar, venha de fato, né, consultá-los, e você vai comprovar se eles realmente prestam um bom serviço ou não. Se não prestar, diga para mim que eu digo logo aqui no nosso programa e digo, não vem mais não, porque o serviço que você está prestando não é de fato aceitável pelo povo, mas eu acredito que não seja, né? Que não seja, que eles são profissionais e que buscam de verdade levar aí o que eles aprenderam na vida e na profissão para quem busca os seus serviços, porque a gente vê que a população está carente também, hoje em dia é cada vez mais difícil de ganhar dinheiro, o desemprego de fato aumentando, e a família, no seu ponto de vista, advogado doutor Danilo, a família tem se estruturado, tem buscado muito mais os serviços dos próprios advogados para gerir as suas questões, ou tem diminuído isso? A priori, só fazendo um pequeno e breve comentário na tua fala, Júlio, é que a advocacia é uma profissão de meios e não de fim. O que é que isso quer dizer? Quando um cliente nos procura, o advogado não pode prometer que vai conseguir. Ele pode prometer e deve prometer empenho e dedicação com transparência e seriedade naquele trabalho que ele vai se desenvolver. E até o final, por todos os meios jurídicos, legais, trabalhar na ação do cliente para que no final dela ele venha conseguir o êxito. Mas, porventura, devemos lembrar que existe um outro lado também. Um advogado da outra parte, tão quanto competente quanto nós, e também tem um juiz. Então, assim, e ainda tem o pensamento do Ministério Público, os apontamentos que são feitos. Então, quando a pessoa contrata um advogado, ela tem que ter em mente que é uma batalha, é uma luta, é um esforço que vai ser feito por esse conjunto, que é o cliente e o advogado, para tentar atingir esse mérito, resolver aquele problema, mas que por vários e vários motivos podem levar a não conseguir. Então, o que eu gostaria de deixar claro é que qualquer pessoa, quando procura qualquer advogado, independentemente de ser do meu escritório ou qualquer outro advogado ou qualquer outro escritório, ele tem que ter em mente que o seu direito vai até quando se inicia o do próximo. E nesse meio tempo, existe algo chamado juiz. E o entendimento do juiz pode ser diferente daquele que a gente está pleiteando, ou seja, discutindo e brigando. Então, para encerrar, tenha em mente que quando eu sou contratado, eu vou dar o meu sangue e o meu suor pelo meu cliente, porque eu trabalho nas causas como se fossem minhas, como se fossem para mim. E são para mim. É do meu cliente, mas é para mim. A responsabilidade quando eu recebo uma procuração é para ir até o final e tentar de todas as formas possíveis resolver esse mérito. Era só esse primeiro comentário que eu queria fazer. Em relação à família, Júlio, infelizmente o que a gente enxerga aqui hoje em dia
esse esfacelamento, esse desfazimento, essa descontinuação do que pessoas da sua geração, da minha geração, da geração dos meus pais, vivenciaram. Esse novo conceito de família que o nosso Código Civil vem abraçando, e ele vem se atualizando sempre, porque ele não é uma ciência exata. Que novo conceito seria isso? Os novos tipos de família. Os novos tipos de família. Eu prefiro não entrar no mérito aqui porque a gente vai se alongar demais. Mas as pessoas sabem que existem as famílias reconstituídas. Um pai e uma mãe se casam, se separam, aí tem 2 filhos dessa relação. A mãe vai constituir família com um outro rapaz. Esse outro rapaz já tem um filho também e acaba se formando uma nova família. Uma família, como se diria nos anos 80, coxa de retalhos. Mas na verdade não é. É uma família que tem todo o respaldo jurídico, que tem todo o embasamento e toda a legalidade ao seu lado. Existem os novos tipos de família também, como a gente chama o poliamor. O que é o poliamor? É um homem só ter 2 mulheres, e isso já é reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, quando também é um caso contrário, uma própria e única mulher com 2 maridos, levando-se até aquele exemplo daquele seriado da Globo, né? Isso no Brasil já é, digamos que legal, é? É legal. É legal. É constituído, já está na Constituição brasileira? Não, não está na Constituição, mas está no ordenamento, que é totalmente uma lei infralegal, mas que é uma lei que tem respaldo jurídico, que dá veracidade e vivacidade para que o reconhecimento seja feito tanto na união estável, quanto até no próprio casamento. E, então, assim, como eu te falei, o nosso Código Civil, que é inspirado no Código Civil francês, e você sabe que os franceses são além do tempo, eles são pessoas assim extremamente estudiosas, mas que sempre foram engajados nas causas sociais, nas revoluções, no que há de mais novo no mundo. A França sempre ditou regra e moda, né? Conhecida Paris como a capital da luz, da inteligência e da moda. Então, assim, eles sempre ditaram e sempre tiveram essa prerrogativa de serem pioneiros em tudo, e o Brasil copia esse modelo. Então, copiando esse modelo, temos aqui hoje famílias reconstituídas, pessoas do mesmo sexo morando na mesma residência e tendo o entendimento jurídico de que aquele tipo de família tem todos os direitos e deveres também. Eu gostaria de deixar bem claro, porque a gente só, quando a gente fala de algo, a gente só quer saber dos direitos. Eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, mas lembra que toda ação gera uma reação. Então, para cada responsabilidade, um direito vai ter uma responsabilidade também inerente àquele direito. Então, o que eu gostaria de dizer é que essas famílias têm o respaldo jurídico e são, sim, fundamentadas em lei e que têm toda a sua prevalência, sua prerrogativa assinaladas dentro do nosso código. Eu vou aqui pela rede social, o Facebook, onde esse que é também um homem de família e tem se mostrado aí depois que a gente passou a conhecer, porque eu não conhecia muito bem ele, né? Depois que ele entrou na vida pública, aí como vereador, né, tornou-se também amigo da gente, que é o vereador Eliel da Guarda, né? Ele está escutando e assistindo o programa pelo Facebook. Ele diz parabéns ao doutor Danilo, que está no programa. Ele disse: estou na escuta, eu e meu assessor, o Wellington do Povo. O amigo Paulo Ferreira também está curtindo e diz parabéns, né? E tantas outras pessoas estão aqui, né? Eu apenas destaquei algumas que estão acompanhando pelo rádio, está já se destacando aqui pelo Facebook. Agradeço primeiramente as palavras do meu amigo Eliel. Tive a satisfação de poder estar com ele na semana passada, numa confraternização de um sindicato ao qual também presto serviço. É o Sintraf, né? É o Sintraf. E um abraço para também o nosso amigo, que ele faz parte dele também, que é o Heleno, né? Heleno, o irmão Heleno. Irmão Heleno e Lidiane. Gente da gente. Exato, são as pessoas que representam, que prestam um serviço de extrema e relevante importância para a sociedade itaenguense e de municípios adjacentes também. E um abraço também para o meu amigo Dr. Eliel da Guarda, uma pessoa de Deus, uma pessoa do povo. Tive o prazer de estar com ele, mais uma vez, dizendo, na semana passada, nessa confraternização. Um abraço para o assessor dele também, e um abraço também para esse outro ouvinte aí que fez essa menção honrosa aqui agora ao vivo para a gente. É o rádio interativo, né? O rádio que está cada vez mais buscando estar perto das pessoas. Onde é que as pessoas, outra camada está do povo? Na internet. Exato. E o rádio, ele tem buscado
todas as ferramentas para estar em conjunto. Você vê que hoje em dia a gente tem o consultório de saúde no rádio, o consultório jurídico, tem a conversa política, tudo isso fizemos durante todo o ano de 2018 e vamos dar continuidade agora em 2019, onde aqui vai falar políticos, vai dar segmento aí o nosso, que começamos já hoje, o doutor Danilo, então que vocês possam participar cada vez mais, porque o objetivo da Rádio Itaenga FM e do programa Itaenga Notícias é prestar unicamente serviço ao seu povo, ao seu público ouvinte. Agradeço mais uma vez, Júlio, e esse é o entendimento, esse é o embasamento. Devemos dar início a um ano com o pé direito, como se diria, dar início de uma forma plena. Estamos vivendo um momento único no nosso país, um momento de muitas incertezas, mas de muita expectativa, de muita vontade nas mais diversas áreas possíveis que você possa imaginar, não em uma só, mas praticamente em todas as áreas. Queremos mudança, queremos transparência, queremos resultado, exigimos isso tudo, mas também devemos lembrar que esse dever, voltando ao que eu falei anteriormente, para cada reação gera uma reação, cada reação gera uma ação e cada ação gera uma reação. O que deve ser dito é que, para poder se fazer, poder exigir, também devemos dar prova de que somos pessoas capazes de poder cobrar do próximo, mas também estarmos fazendo a nossa parte, desde os mínimos detalhes até nas situações mais complexas que existem no nosso dia a dia. Doutor Danilo, a gente que acompanha a sociedade, né, a gente vê ali amigos, familiares, e de repente o homem vai buscar casar com a mulher vai buscar casar com o homem. Agora, muitas vezes, no passado, tinha muitas famílias que duravam 20, 30, 40 anos. Hoje em dia tem alguns casos que se destacam de um casamento começar hoje e terminar amanhã. Agora, como é que fica para o homem que a mulher veio, chegou e disse, acabou, foi tudo, ou o homem vem e diz o mesmo com a mulher? Ali houve uma estruturação financeira muito grande para construir casa, para comprar os móveis, para justamente dar uma assistência geral àquela família. Será que a pessoa que de repente teve o seu sonho desmoronado, ela não tem direito de recorrer à justiça para garantir os prejuízos que teve diante dessa família que se desmoronou? Com certeza, Júlio. E a pessoa em si, se não tem condições, em muitos momentos, de retribuir, né, aquele prejuízo. E aí, como é que fica essa história agora, hein? Perfeito. É um caso bastante complexo, mas ao mesmo tempo é um caso bastante comum no dia a dia. Complexo na sua imensidão de detalhes que isso pode ocorrer e acarretar e levar. Mas simples porque é o que a gente mais vê no dia a dia. São famílias que são constituídas em bases não sólidas. São famílias que são constituídas, na maioria das vezes, só no simples desejo de morar junto, de ter uma pessoa ao lado, mas que deixa de se colocar o que é primordial em todo e qualquer tipo de relacionamento, que é o respeito. O respeito deve existir em toda e qualquer relação, desde a mais simples a mais complexa. Ou seja, você quando for casar, você que está ouvindo a gente e assistindo, daqui a pouco o doutor vai ver se ele complementa com o meu pensamento. Você tem que notar o seguinte, ter a noção de que você, quando for casar, tem que ter direitos e deveres. E se você tiver essa noção aí de querer já desmanchar a família de uma hora para outra, tem que arcar com os prejuízos também. Exato. Porque o nosso Código Civil, no que diz respeito ao casamento, mais traz responsabilidades do que direitos. Então você tem mais deveres do que, digamos assim, possivelmente falando em direitos. As responsabilidades com a pessoa existe sim. Você tem que ter respeito com o próximo. Quando eu comecei falando em respeito, é porque você deve salvaguardar a imagem da tua esposa ou do teu marido. E é o que a gente menos encontra nas relações hoje em dia, nessas relações fugazes. Então, assim, você casa hoje e amanhã já quer se separar, você tem direito? Tem direito sim, mas você também vai ter obrigações. No caso do lado do homem, se engravidar uma mulher e tiver filhos e ela não tiver emprego, ele tiver emprego, você vai ser obrigado e compelido a pagar a pensão alimentícia para aquela criança.
para aquele menor, ou até para sua esposa, dependendo do caso, se ela também precisar. Se ela conseguir provar na justiça que precisa daquele dinheiro para se manter e manter a criança, o marido vai ter que arcar. Mas vamos inverter o ônus agora. Existe Mas o o caso da marido mulher... o marido vai ter que ter a total responsabilidade também para com a mulher? Não, é uma responsabilidade compartilhada. A mulher também tem que se inserir no mercado de trabalho, através de estudo, através de algum curso, ou fazendo qualquer outro tipo de trabalho que necessariamente não precise de nenhum esclarecimento adicional. Mas o que deve ficar claro é que a responsabilidade ela é compartilhada. Ela não é única e exclusiva de nem do homem e muito menos da mulher. Existem os casos de mulheres também que pagam pensão para o ex-marido. Homens que não têm condições de sustentar uma casa ou um filho e que, no ato do divórcio ou da separação de fato, é arbitrado pelo juiz, o magistrado, arbitra um valor que pode ser temporário ou pode ser permanente. Você imagina só o seguinte, Júlio, uma senhora de idade de 67 anos, hoje, que se casou aos 20, nunca trabalhou, somente viveu para a família. O marido era quem custeava as despesas da casa. Ele passava o dia fora e ela cuidava das crianças. Essas crianças hoje são pais, ela tem netos. Então ela chegou na idade já da velhice. E o cara, por um motivo ou outro, arrumou uma outra pessoa, conheceu alguém, ou só cansou e resolveu se separar. Como é que você vai conseguir inserir uma senhora de 67 anos de idade no mercado de trabalho? O que é que uma pessoa dessa vai poder fazer? Fisicamente falando, ela tem limitações. E psicologicamente falando, ela já está cansada e não está apta praticamente a nenhum tipo de trabalho. Então, nesse caso, cabe sim uma pensão vitalícia dela, para ela poder se custear, porque ela não vai ter mais condições de estar trabalhando. Ela passou a vida toda cuidando de uma família. E agora, qual é a segurança e assistência que ela vai ter? Esse tipo de fato, esse tipo de situação que eu gosto de deixar aqui elencado para as pessoas entenderem que todo mundo tem direito. Basta saber qual, mas todo mundo tem. Antes, um abraço para Alcione Silva, disse muito sucesso para o doutor Danilo. Parabéns pelas colocações, né? Ela está ali, parabenizando também a Alcione, aqui a nossa internauta ouvinte, telespectadora também, né? Porque está assistindo em tempo real pelo Facebook. Agora, doutor Danilo, a gente vive aí numa sociedade realmente, nesse termo mesmo, maluca, em muitos sentidos. Quando a gente fala de advogado, de justiça, quais são os casos mais recorrentes que envolvem a família que chega em suas mãos? Divórcio. Divórcio, sem sombra de dúvida. É a causa maior. É a causa maior porque ela é a causa, ela é quem se dá início às outras que advêm dela. A pensão. Né? A pensão, a guarda, a partilha de bens, tá entendendo? Tudo isso vem. Esse é o primeiro passo para chamar tudo. A matriz é o divórcio. As outras são ramificações. Existem ramificações sem a matriz? Existem. Existem pessoas que têm união estável, que vão se separar e não vão ter como dar entrada no divórcio porque de fato não era casada. Legalmente falando, não se houve alteração no estado civil. Mas, juridicamente falando, ela tem essa segurança, essa prerrogativa legal que lhe garante esse direito. Então, automaticamente, a gente não vai dar entrada numa ação de divórcio, mas pode sim dar entrada numa ação de pensão alimentícia, de guarda e até de partilha de bens. Sim, partilha de bens também. É bastante interessante falar nisso aí. Depender do regime de casamento. Ou depender também do regime de união estável, que se foi conferida no ato da contratação, numa escritura pública lavrada em cartório. Hoje a conversa, então, já que a gente falou sobre o divórcio, tem aqui algumas também que é importante, né? Que as pessoas saibam como recorrer. Não é a primeira coisa, é não ter desespero. É primeiro ter sabedoria. Sabedoria em mente. O que você precisa saber inicialmente sobre o divórcio? Bem, veja, o divórcio é um instituto do direito civil. A lei do divórcio, que foi criada no ano de 1977, está se fazendo agora 42 anos. Aí pergunta isso também, mas quando o senhor complementa, enquanto o senhor não complementa, onde dá entrada em um divórcio, por exemplo? Perfeito, na justiça. Na justiça. Se for consensual, pode ser feito em cartório. Só que na maioria das vezes, por que eu digo na justiça? 90% dos casos, infelizmente, quando as pessoas
estão no fim de um relacionamento, existe um desgaste muito grande entre as partes. E esse desgaste, na maioria das vezes, não se leva a ter um entendimento sobre a coisa. O que seria a coisa? Os bens, os filhos, quem vai ficar com a guarda, quem vai ter direito à pensão, quanto será o valor da pensão, como será paga, por quanto tempo. As necessidades de cada criança são diferentes, então não existe um valor X por criança. O certo não é existir. Sabemos que, na maioria das vezes, os juízes arbitram valores fixos, mas isso é errado. É errado porque as necessidades não são iguais. Uma criança de uma certa idade, uma criança de 7 anos, a despesa não é de uma de 3, que não é de um bebê, que não é uma de 12. Alimentação, esporte, lazer, cultura, educação também, já falei, saúde, tá entendendo? A questão do plano de saúde. Então, assim, são valores que eles não se... não tem como se falar em uma unanimidade, uma equanimidade. Não existe um equilíbrio entre esses valores. Então, assim, quando se chega nesse ponto, Júlio, de não saber mais como se resolver, o correto é se procurar um advogado ou um defensor público, a depender da condição da pessoa, e ajuizar essa ação na justiça da sua comarca, ou seja, da justiça onde você reside, da sua cidade. Esse é o procedimento, é procurar um advogado ou um defensor público para fazer todo esse procedimento e ingressar com essa ação de divórcio na tua cidade. Essa conversa de agora é de pessoas casadas, né, legalmente, não é isso? Isso. Casadas legalmente, no papel, né, na igreja, no papel, no próprio sistema civil. Aí, quais são os documentos necessários para dar seguimento aí esse processo de separação, divórcio? E aí? Veja só, como você costumava dizer antigamente, as pessoas diziam que eu sou casado no padre e no civil. Isso pouco interfere hoje em dia, se for no caso na igreja. O que voga mesmo é o casamento civil. Esse é assim, o que dá o parâmetro. Mas eu vou te dizer aqui, o que precisa é um documento de identidade, vai se precisar de um comprovante de residência, vai se precisar também de uma cópia da certidão de casamento, porque nela que vai estar constando a data do casamento, o regime de comunhão, que é de extrema importância para se saber. O cara vai dizer, não, eu não casei não, e ela não tem direito a saber não. Ela pega a cópia, guarda e mostra para o juiz, olha aqui, ó, olha aqui. E agora? Somos casados? Fomos casados ou não? Bem, eu não entendi, Júlio. Como ele pega o documento... Ele ou ela? Sim. Porque tem nessa situação de separação que um quer a separação, o outro não quer. Certo. Aí, de repente, um ou outro vai para descontrariado, diz, vou pegar aqui a cópia do documento da certidão, por exemplo, e mostrar para o juiz dizendo que houve realmente o casamento. Porque, na verdade, uma pessoa que tenta ludibriar a justiça é uma pessoa que só vai estar ganhando um tempo, mas que, no final das contas, vai ser desmascarado. Porque esse é um ato público, esse é um ato que é lavrado em cartório, fica registrado. Então, assim, a pessoa não vai conseguir esconder que é casado. Tá entendendo? Não vai ter como. Até porque também, se a pessoa esconder que é casado, na maioria das vezes isso acontece, e casa de novo, omitindo esse fato, não vai estar só infringindo uma norma no Código Civil, mas também um artigo do Código Penal brasileiro, que é o crime de bigamia, e é passível de reclusão. Ele é passível de reclusão. Você não pode contrair matrimônio mais de uma vez. Você pode se casar de novo depois que você tem uma certidão de divórcio transitada em julgado, que aquela instância ali te dá o status de divorciado ou viúvo se a pessoa venha a falecer. Ou existe uma terceira hipótese também do casamento ser anulado. Se o casamento for anulado, você volta a ser solteiro. Eu costumo brincar que solteiro é o único estado civil que você não consegue mais voltar. Porque depois que você é solteiro, você se casa. Depois você ou vai ser divorciado, ou vai ser viúvo, ou volta a se casar de novo. Mas para voltar a se casar de novo, você deve ou anular o casamento para voltar a ser solteiro, ou automaticamente ser divorciado para se casar. E voltando, Júlio, não tem como você esconder uma documentação dessa, porque é um documento público. E eu gostaria de também entrar num outro departamento que a maioria das pessoas hoje em dia, como eu falei no começo da entrevista, na verdade eu não entendo isso aqui como uma entrevista, e sim como um bate-papo, como eu comecei falando anteriormente, é que as pessoas hoje em dia não estão mais se casando no civil, legalmente falando o casamento. O instituto matrimonial está se deixando um pouco de lado pelos casais mais jovens. Estão se adotando o quê? Está sendo adotada a união estável.
Essa que pode ser feita através de contrato particular, registrado em cartório, ou através de escritura pública, também registrado em cartório. E nela você pode escolher qual regime de casamento ou de união, que pode ser a comunhão parcial de bens ou a separação total, ou fazendo um acordo pré-nupcial. E de antemão também gostaria de entrar num detalhe que é bastante interessante, que poucas pessoas sabem, é que a união estável hoje confere o status para a pessoa que está se casando de acrescentar um sobrenome do outro. Até pouco tempo atrás, isso você só conseguiu no casamento. E agora, através da união estável em cartório, você pode adicionar o sobrenome do cônjuge, tanto o homem pode adicionar o da mulher, quanto vice-versa, escolhendo um nome para... Não se tira nome, só se pode acrescentar. Já estou até deixando aqui, porque alguém pode perguntar, posso tirar um sobrenome? Não. Você só consegue através da via judicial. Mas na via extrajudicial, que se trata de cartório, você pode adicionar um sobrenome do cônjuge e naquele ato, você vai ter um novo nome. Então vai ter que saber a documentação, através de cartório, em todos os órgãos públicos necessários. Mas aí já é um outro assunto. Pela sua rádio Itaenga FM, são 12h45, está acompanhando também aqui a Dalva Pereira, vem com só boa tarde. Alô, boa tarde para você, Dalva Pereira, assistindo pelo Facebook, o programa Itaenga Notícias, você ouvindo pelo rádio, frequência 98,5 Itaenga FM, aquele abraço, obrigado de fato pela sua audiência. E aqui o amigo Antônio. Deixa antes de qualquer coisa, Júlio, só fazendo uma ressalva aqui no comentário anterior, deixar um forte abraço para Alcione e também agradecendo pelas palavras e também para Dalva agora pelos comentários. Muito obrigado, pessoal. Temos aqui algumas pessoas já entrando nesse assunto aí, porque quando fala de divórcio, fala de separação, o senhor falou aí da questão do contrato, contrato nupcial, o que seria isso mesmo? É um contrato pré-nupcial, seria um contrato... Pré-nupcial. Como funciona, na verdade? Funciona basicamente o seguinte, que ele é um contrato simples, que ele vai reger as cláusulas do que, de fato, falando numa linguagem popular, do que é teu, do que é meu, e a partir de agora, tudo que adquirirmos, se for com esforço mútuo, será do casal, mas se a pessoa é uma pessoa que não contribui financeiramente para o engrandecimento do patrimônio do casal, os bens podem ser separados no ato. Então, ou seja, você se casou com uma pessoa, mas que o seu esforço financeiro não acompanha o do outro, e o outro começa a fazer investimentos em casas, apartamentos, terrenos, etc., um patrimônio, em ações, enfim, tudo que é dele vai ser dele no final, se realmente houver uma separação. E então isso aí veio para proteção do patrimônio particular de uma das partes, ou até de ambas partes, que não querem ter comunicação entre esses bens e fazem esse acordo para salvaguardar o que é de cada um e não haver comunicação e, no futuro próximo, ou não gerar uma discussão jurídica a respeito desse pleito. Hoje a conversa de início de programa, a gente fala justamente de separação. Agora, falamos aí de pessoas, porque você falou que as causas, né, que procuram mais o advogado é justamente a separação. Mas a sua trajetória de advogado, pessoas envolvidas no processo de separação, tem buscado também o número de pessoas que voltaram atrás, se arrependeram. É grande, é pequeno? Muito pequeno, quase ínfimo, para não dizer nulo. É um número muito pequeno. Como eu te falei, né? O desfazimento da família, desse núcleo familiar, que é o que se tem hoje em dia, desse novo modelo de família, as bases não são sólidas. Então, na maioria delas, existem os casos que são. Conheço muitas pessoas que sim, mas na sua grande maioria não. Então, quando se toma uma decisão desse quilate, quando se toma uma decisão dessa magnitude, são poucos os casos que voltam atrás e reconhecem reconhece que naquele instituto, no caso o divórcio, a separação, não se encontra a felicidade e voltam a constituir a família com a pessoa, o cônjuge que havia sido deixado de lado, abandonado, separado ou até por vias de fato trocado e voltou-se atrás e voltaram a constituir família. Mas nesses casos é mais difícil. Pergunta chegando aqui, o amigo Fausto Silva diz: Doutor Danilo,
quanto tempo dura um divórcio judicial? Depende porque não tenho como te falar. Eu vou te dizer quais são as variáveis que levam a esse tempo a ser maior ou menor. Primeiro, a vara que você dá entrada. Aqui em Lagoa do Itaenga, por se tratar de vara única, todos os processos correm numa única vara. O que isso quer dizer? Processos criminais e cíveis estão dentro da mesma vara. Então isso faz com que o processo seja mais lento, porque o efetivo da secretaria, que no caso são servidores públicos do tribunal, estão limitados fisicamente e, digamos assim, não só em nível de computador ou de equipamentos. Então, assim, tende a ser um pouco mais lento. Segundo ponto, o que vai se discutir? Se é um divórcio consensual, ou seja, se as duas partes têm o consentimento de que aquele ato realmente é em pró do bem do casal, isso ajuda demais um processo a andar. O que atrapalha é quando ele é litigioso. As pessoas se uma das partes não tiver de acordo, e aí? Aí vai demorar. Eu sou muito franco e muito direto. Demora porque aí, na verdade, muitas vezes a pessoa não quer nem assinar. Então, quem vai dar o divórcio é o juiz. Não é nenhuma das partes que vai ter que, no final, assinar. Vai ter que ter a assinatura do juiz para suprir a vontade daquele terceiro de continuar casado, em detrimento da vontade do primeiro, que foi o autor do fato, para querer se separar. E nisso aí você vai discutir muitos pontos. É o que eu digo. O processo de divórcio ele é um processo matriz, mas existem as ramificações que advêm dele. Eu citei 3 aqui, mas existem outras. A guarda, existe a pensão e existe também a partilha de bens. Então, cada ponto desse gera uma discussão. Fulano de tal acha que não tem que pagar tanto porque é muito dinheiro. Fulano de tal acha que tem dinheiro de ver o filho mais vezes. Outra pessoa já acha que aquela casa que foi comprada com uma boa parte do dinheiro da família não quer dividir. Aquele carro que é financiado não sabe como vai proceder. Comprou um apartamento financiado também não sabe como é que vai proceder. Então, assim, são muitas questões que devem ser resolvidas antes do divórcio, porque, mais uma vez eu digo, o divórcio só é dado quando todas as questões estão resolvidas. São 12h51. É naquela questão, né? Que aí, de repente, a mulher bate o pé, o homem bate o pé, ele quer se livrar de mim, mas não vai se livrar, não. Olha o dedinho, mas não é bem assim. Porque nesse caso, quem vai decidir é justamente o juiz, quando não há um acordo, né? Exatamente, Júlio, foi o que eu falei, né? Nesses casos, quando a gente encontra realmente essa dureza, essa inflexibilidade da outra parte, essa lide, no caso, esse problema, ele vai ser resolvido através do entendimento do juiz. Então, foi o que eu falei lá no início. Quando alguém contrata um advogado, é uma profissão de meios, não é uma profissão de fim. Então, assim, você vai brigar, você vai lutar por todos os meios para que o direito do seu cliente seja respeitado e que a vontade dele seja superior à vontade do outro, mas não causando lesões e nem causando nenhum tipo de prejuízo à terceira parte, à parte terceira, ou seja, a parte contrária, mas deixando claro o seguinte, que quando não existe um consenso, a decisão do juiz, como é uma decisão unilateral, muitas vezes ela acaba não agradando ambas partes. Geralmente uma das partes acaba saindo chateada, ou em algumas outras partes também, até as duas partes acabam não saindo satisfeitas. Mas existe também a possibilidade das duas partes no final saírem felizes com a decisão do juiz. Então, que eu digo, isso vai de acordo, tem muitas variáveis. O pensamento das pessoas, o momento que elas vivem, o que elas acham que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, para existir esse suprimento de vontade, muitas vezes a decisão monocrática de um juiz acaba não beneficiando no ego das pessoas. E isso realmente é duro e difícil explicar para um cliente no final que aquela decisão do juiz foi a que ele achou melhor para o todo e não para a pessoa individualmente falando. Tem aqui um ouvinte. Alô, você do telefone, boa tarde. Bom, foi embora, mas o telefone está liberado, né? Um alô aqui para a cara do rádio, né? Que ouve todos os dias a nossa programação, que é o Zezinho Corumba, aí no bairro da Glória. E ele até quer entrar no ar aqui. Vamos ver se ele tem alguma questão para resolver de família, né, Zezinho? Alô? Boa tarde. Boa tarde, filho. Com quem fala? Boa tarde,
Boa tarde aí, o advogado Danilo. Boa tarde. Feliz ano novo para ele, para todos. Estou escutando aqui a grande entrevista hoje, eu sei, os amigos ligando, participando. E eu estou de parabéns. Eu não tenho nada para resolver, não. Graças a Deus, estou tranquilo, nas graças de Deus. Mas eu desejo para eles uma boa sorte, uma boa caminhada para em 2019 para todos. E uma boa tarde, que Deus te abençoe, que Deus dê tudo de bom para ele e para todos vocês da Itaenga FM e todos os. Um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, um abraço. Obrigado, amigo. Fico muito feliz pelas palavras. Faço das suas as minhas também. Te desejo tudo de bom para esse ano que se inicia agora, que entremos com firmeza, mas com dedicação, com todos os adjetivos que possam fazer uma construção de um ano pleno e saudável para todas as nossas pessoas próximas, famílias, amigos, etc. Muito obrigado pelas palavras. Em meio a essa confusão em que o marido e a mulher, né, eles entraram agora naquele sistema de agressões físicas e agressões, né? Primeiro tem a agressão verbal, vem a física. Aí pergunta-se, com quem, na verdade, agora, depois desse processo de separação, ficará os filhos, doutor? Olha, veja só, são dois institutos diferentes. A agressão é um ato isolado, espero eu que seja um ato isolado, praticado por uma das partes, a maioria delas do homem para a mulher. Existe também a agressão da mulher para com o homem, mas ela é em menor escala. O que se mais é visto é a agressão do homem para com a mulher, uma mulher que ele mantém uma relação e essa relação dá o status de união estável ou de casamento, ou pode ser até um namoro também, e que essa pessoa pode ser enquadrada pela Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Essa lei que veio para regulamentar as ações de agressões não só físicas, como você falou, mas também agressões verbais, mas psicológicas. Mas essa lei aí, Maria da Penha, é só para a mulher ou o homem também pode estar incluído? Porque tem casos também que a gente tem observado, né, Brasil afora, em que o homem é agredido e às vezes até morto também pela sua própria companheira. É engraçado falar disso, Júlio, mas essa lei não contempla a agressão da mulher para com o homem. Nesse instituto, vai ficar, sabe-se que vai ser enquadrado como lesão corporal, porque é um crime de menor, não vou dizer de menor potencial, porque uma mulher pode ser tão quanto agressiva ou até mais do que um homem, mas é um crime de menor incidência no ordenamento jurídico, como eu te falei anteriormente. Essa lei veio a proteger a parte hipossuficiente da relação, a parte mais fraca, a parte que realmente assim tende a ser mais lesada, que no caso é a mulher. E nesse fato, essa lei foi criada para, mais uma vez eu digo, não só proteger as relações de agressões físicas, mas psicológicas, verbais, enfim, de todas as outras formas que a pessoa pode ser agredida. E essa lei tem muitas e muitas ramificações. E eu acho que seria interessante a gente bater um papo outro dia sobre ela, porque é uma lei assim que eu posso me alongar aqui meia hora falando só dela, e é uma lei assim muito recente. Ela tem menos de 12, 13 anos que está no nosso ordenamento, mas que muitas pessoas ainda têm dúvida. Tem dúvida de como ela funciona, tem dúvida como ela só pode ter aplicada, tem dúvida de quais são as sanções para o marido ou o agressor que venha a acontecer. O que eu posso dizer é que existem casos de que essa reincidência é tão forte que o homem perde até o direito na divisão dos bens. Não podemos, casos mais extremos. Não podemos negar também, doutor, que quando se constitui família, infelizmente falamos aqui de separação, falamos dos direitos e deveres do casal, mas infelizmente essa realidade é crua, é nua e crua na verdade, que é a chamada violência doméstica. Do seu ponto de vista, como você entende essa questão? A mulher, a gente vê aí que são muitas as mulheres que se calam, né, diante da violência doméstica. O silêncio é o melhor remédio? Qual o conselho que você dá para essa mulher que nesse momento certamente está passando por violência doméstica, está aí passando por situação crítica, humilhante de vida, mas não tem coragem de denunciar o próprio companheiro, de sair de cena, de abandonar?
tudo aquilo e fazer uma nova vida? Veja só, o meu conselho simples e direto é: saia de casa e me procure. Me procure porque eu vou resolver o seu problema. Eu vou lhe dizer por quê. O primeiro fato é não ter medo do agressor, certo? É não ter medo. Por mais ameaças que sejam feitas, maiores ou menores, por mais crimes que sejam cometidos, tanto quanto a agressão física na sua violação da sua intimidade, até casos de pessoas que se negam a fazer sexo e são forçadas a fazer, porque no casamento, o que eu queria dizer é o seguinte, que o Código Civil de 1916 obrigava a mulher a ter relações sexuais com o homem. Esse novo código não. O Instituto da Família não é só gerar filhos, tem outras formas de se constituir família. Então, assim, quando esses casos realmente acontecem, o que eu aconselho é sair de casa, ou então procurar a delegacia, dar uma queixa contra aquele cara, dar uma queixa contra aquele rapaz, procurar os seus direitos e procurar um advogado o quanto antes possível. Porque uma coisa eu adianto, tudo que começa pequeno e não é resolvido, a tendência é aumentar. Vai ficando pequeno, aí vai aumentando, então daqui a pouco, quando você abre os olhos, na verdade você não consegue mais nem abrir, porque você vai estar morta. Precisa a vítima, primeiramente, ter coragem. Tem que ter coragem para enfrentar, porque é aquela coisa, a relação, quando é feita dessa maneira, vem de cima para baixo, a outra pessoa que está te agredindo não te enxerga com o pé de igualdade, ela te enxerga com o pé de inferioridade. Então ele se vê na situação como forte, o manda-chuva, o cara que banca a casa, a tortura psicológica muitas vezes também não é feita só através de agressões, mas também de ameaças, ou de tipo, se você fizer isso, você vai perder aquilo, se você me deixar, vai acontecer isso e aquilo, você não vai ver mais as crianças, eu vou contratar um advogado e vou conseguir a guarda deles unilateral para mim, você vai ficar escanteada, você vai ficar sem nada. Então as mulheres, na sua maioria, tem medo de deixar aquela falsa estabilidade, mas não tem estabilidade nenhuma aí. Não tem estabilidade nenhuma, porque isso é praticamente viver num... Me desculpe, perdão na palavra, Júlio, mas é praticamente viver no inferno. É praticamente uma morte em vida. E eu não aconselho ninguém a passar por isso. A ninguém. Procure os seus direitos, porque, antes de tudo, vem a sua integridade física, psicológica e mental. A saúde mental é a mais importante de todas. Não me desfazendo das outras, mas ela é a mais importante de todas. A conversa foi maravilhosa, né? Não tenhamos dúvida que nós conversamos sobre o que você queria ouvir, né? Com um especialista que soube transmitir para você que queria ouvir, né, palavras, a ele transmitir palavras de encorajamento, conhecimento dentro da sua área jurídica. E esse foi o primeiro programa de muitos que vamos abordar assuntos voltados para a família, assuntos da área jurídica, que, viu, doutor? Vamos fazer esse programa sempre quando se ouvir, e o nosso amigo doutor Renato fazer esse programa um consultório jurídico. Vamos sim. Eu tenho consultório jurídico popular isso, para o povo, onde isso. Aqui vamos tirar dúvida gratuitamente da população. Olha, prestamos serviço social. Exatamente. Não é todo dia que alguém, infelizmente, né, colabora com a nossa rádio para prestar um serviço social de maneira gratuita. Fico muito grato, né, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Chegamos praticamente ao final, mas eu tenho a certeza que o que foi falado aqui serviu aí para muitos ouvintes e internautas colocar em prática como recorrer, como buscar o conhecimento, como agir de maneira sensata. Agradeço, Júlio, agradeço mais uma vez a população de Itaenga, agradeço mais uma vez aos ouvintes, as pessoas que estão aqui presentes, tanto ao vivo quanto na internet ou através do telefone, e que estamos aqui para isso, prestar esse serviço para a população, tendo como o principal foco e bandeira, mais uma vez eu digo, o esclarecimento de dúvidas de populares, mas com a seriedade e transparência de que o momento exige. Um forte abraço a vocês e mais uma vez eu deixo aqui que estou de portas abertas a receber qualquer pessoa que realmente queira tirar alguma dúvida, enfim, pode nos procurar no escritório, fica em frente ao fórum
e estamos atendendo lá de segunda a sexta-feira. E mais uma vez eu agradeço a todos vocês aqui. Uma boa tarde a todos e muito obrigado pela atenção. Também eu mando um abraço para Janaína, né, a nossa ouvinte comentarista que sempre acompanha a nossa programação. Um bom ano novo para você, Janaína, com muita paz, muita saúde. Espero receber suas ligações para você dizer o seu sentimento como cidadã, como ouvinte da nossa programação, tá certo? Janaína chegou há poucos instantes, disse, eu peguei já o programa no final, que pena, mas ela passou a sua mensagem. Com certeza, na próxima a gente está aí, estamos abertos a tirar dúvidas e no que puder ser útil, pode nos procurar. Agradeço mais uma vez. Janaína, se foi algo assim mais pontual, pode procurar Júlio fora do horário que eu posso tirar a sua dúvida. Mesmo que não seja no escritório, mas até aqui mesmo, ou pelo Facebook, internet, sinta-se abraçada e agraciada com o nosso contato e no que puder, mais uma vez eu digo, pudermos ser úteis, pode nos procurar. Vem agora Manuel Antônio, a tarde mais bregueira do Brasil. Amanhã é sexta e amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. ZYX 824, Rádio